Uma mulher devastada pela perda e abandonada pela própria família, implora ao céu por um sinal de que não está sozinha. Em seu momento de maior desespero, quando tudo parece perdido, ela recebe uma resposta inesquecível através da intercessão de Carlo Acutis, o jovem beato conhecido como o santo da internet. O que acontece a seguir desafia toda a lógica e transforma não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Esta é uma história real de fé, abandono, milagre e redenção, que provará que o céu nunca ignora o clamor dos corações partidos. Antes de começarmos esta história emocionante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. E deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Queremos saber de que parte do mundo você nos acompanha. O vento frio de inverno atravessava as frestas da janela mal vedada, trazendo consigo o cheiro úmido da chuva que ameaçava cair sobre Roma. Marina Benedetti permanecia imóvel diante do pequeno altar improvisado em seu quarto, os joelhos doloridos sobre o piso de madeira gasta, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. 3 anos. Haviam-se passado 3 anos desde que Giorgio, seu marido de 32 anos, fechara os olhos pela última vez naquele leito de hospital. 3 anos desde que ela ouvira sua voz rouca sussurrar "Te amo" antes de partir. 3 anos desde que o mundo, como ela conhecia, desmoronara como um castelo de cartas sob o peso de uma tempestade invisível. Mas não era apenas a dor da viuvez que consumia Marina naquela noite gelada de fevereiro. Era algo mais profundo, mais cruel. Era o abandono sistemático daqueles que ela chamava de família. Quando Giorgio faleceu, deixando-a sem filhos e com poucos recursos, Marina descobriu uma verdade amarga sobre a natureza humana. A adversidade revela quem realmente se importa. Seus irmãos, que antes frequentavam sua casa aos domingos para os almoços fartantes que ela preparava, simplesmente desapareceram. Os cunhados, que chamavam Giorgio de irmão, nunca mais atenderam suas ligações. Até mesmo sua mãe, consumida pela própria amargura e por um novo relacionamento, tornara-se uma estranha distante. Você precisa seguir em frente, Marina. Diziam-lhe nas raras ocasiões em que se dignavam a responder suas mensagens. A vida continua. Você é jovem, vai encontrar outra pessoa. Como se o amor de uma vida pudesse ser substituído como uma peça defeituosa de um eletrodoméstico. Como se 3 décadas de história compartilhada pudessem ser apagadas com um gesto displicente. Marina tinha 49 anos. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para pagar o aluguel de seu minúsculo apartamento no bairro de Trastevere. Suas mãos, outrora macias e cuidadas, agora estavam ásperas e marcadas por pequenos cortes e calos. Seus olhos, que um dia brilharam com alegria, pareciam 2 pedras opacas, testemunhas silenciosas de lágrimas que já não tinham mais força para cair. Naquela noite específica, 15 de fevereiro de 2026, algo dentro dela se rompeu definitivamente. Não era apenas tristeza ou solidão, era uma desesperança tão absoluta que parecia sugar todo o oxigênio do pequeno quarto. Era a sensação visceral de que Deus mesmo a havia abandonado, de que suas orações batiam no teto e caíam de volta sobre sua cabeça como pedras frias. Senhor, ela sussurrou, a voz rachada pela emoção contida, se ainda estás aí, se ainda te importas com esta insignificante criatura que sou eu, dá-me um sinal, qualquer sinal. Não aguento mais esta solidão. Não aguento mais acordar todos os dias sem propósito, sem amor, sem esperança. Suas palavras ecoaram no silêncio do quarto, recebidas apenas pelas paredes descascadas e pelo crucifixo torto que pendia sobre sua cama. Marina olhou para a imagem de Jesus e sentiu, pela primeira vez em sua vida, algo pior que dúvida. Sentiu indiferença divina.
Foi então que seus olhos pousaram sobre uma pequena imagem impressa que alguém havia deixado na igreja de Santa Maria há alguns meses. Ela a pegara sem pensar muito, atraída pelo rosto jovem e alegre do menino retratado. Era Carlo Acutis, o jovem italiano beatificado em 2020, conhecido por sua devoção à Eucaristia e por ter usado a internet para evangelizar. Marina sabia pouco sobre ele, apenas fragmentos de histórias que ouvira de outras mulheres na fila da comunhão. Diziam que ele morrera aos 15 anos de leucemia. Diziam que, mesmo sofrendo, nunca perdera a alegria. Diziam que milagres aconteciam através de sua intercessão. Com mãos trêmulas, ela segurou a pequena estampa e, num impulso de desespero absoluto, começou a falar com aquele rosto jovem como se falasse com um amigo. Carlo, ela murmurou, a voz embargada. Dizem que você entende de solidão, de sofrimento. Dizem que você está perto do Senhor. Por favor, se puder me ouvir, imploro que interceda por mim. Não peço riqueza ou saúde. Peço apenas um sinal de que não estou sozinha neste mundo, de que minha vida ainda tem algum propósito, de que Deus não me esqueceu completamente. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas, escorrendo por suas faces magras e caindo sobre a estampa. Marina abraçou a imagem contra o peito e, pela primeira vez em anos, chorou com a intensidade de uma criança perdida. Soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo, libertando anos de dor reprimida. Exausta, ela finalmente se arrastou até a cama, ainda vestida, e adormeceu com a estampa de Carlo Acutis apertada em sua mão. O sonho impossível, Marina, estava de pé em um campo vasto, coberto por flores silvestres que dançavam ao sabor de uma brisa suave. O céu acima era de um azul impossível, tão intenso e puro que parecia irreal. O sol banhava tudo em uma luz dourada que não queimava, mas aquecia a alma. Ela olhou para suas mãos e viu que estavam lisas novamente, sem as marcas do trabalho árduo. Usava um vestido branco simples e seus pés descalços tocavam a grama macia. Uma paz inexplicável envolveu seu coração. Uma paz que ela não sentia há anos, talvez décadas. Marina, a voz veio de trás dela, jovem e cheia de vida. Ela se virou e viu um adolescente caminhando em sua direção. Ele usava jeans e uma camiseta simples, tênis desgastados, e tinha um sorriso tão radiante que parecia iluminar ainda mais aquele lugar já luminoso. Você é Carlo? Ela perguntou, embora soubesse a resposta no fundo de sua alma. Sim, ele respondeu, parando a alguns passos dela. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência e bondade que transcendiam sua aparente juventude. Você me chamou. E eu vim. Mas isso é um sonho, não é? Marina olhou ao redor, tentando entender onde estava. É um sonho, Carlo confirmou, mas não deixa de ser real. Às vezes, Deus usa nossos sonhos para nos alcançar, Marina, para nos lembrar de que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas aqui eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Por que eu? Ela perguntou. Por que você viria até mim? Eu não sou ninguém especial. Não sou santa. Não sou importante. Carlo deu um passo à frente e, com uma gentileza que lembrava a própria ternura de Cristo, colocou a mão sobre o ombro dela. Marina, você está errada em 3 pontos. Primeiro, cada alma é especial aos olhos de Deus. Cada uma é única e insubstituível. Segundo, a santidade não é sobre ser perfeita, é sobre amar, mesmo quando dói. E terceiro, você é imensamente importante. Para Deus, para mim neste momento e para muitas pessoas que você ainda nem conhece. Eu não entendo, ela sussurrou. Minha família me abandonou, não tenho filhos, ninguém se importaria se eu desaparecesse amanhã. O rosto de Carlos se tornou mais sério, mas não perdeu a gentileza. Você está medindo seu valor pela resposta dos outros, mas o valor de uma alma não depende do reconhecimento humano. Sua família pode ter se afastado, mas isso revela a fraqueza deles, não sua falta de valor.
E quanto a não ter ninguém que se importe, lhe apontou para o horizonte, onde Marina viu uma multidão de pessoas caminhando em direção a eles. Você está prestes a descobrir que isso não é verdade. Marina tentou enxergar os rostos da multidão, mas eles estavam distantes demais. Quem são eles? Ela perguntou. Seu futuro. Carlo respondeu com um sorriso enigmático. Marina, vim aqui não apenas para confortá-la, mas para lhe dar uma missão. Uma missão? Eu sou apenas uma faxineira viúva e abandonada. Que missão eu poderia ter? Carlo pegou suas mãos nas dele. Eram surpreendentemente calorosas e reais para um sonho. Quando acordar amanhã, você vai receber uma ligação. Atenda, mesmo que não reconheça o número. Essa ligação vai mudar tudo. E lembre-se, às vezes, Deus nos coloca em lugares sombrios, não para nos punir, mas para nos preparar para sermos luz para outros que estão em trevas ainda maiores. Mas eu não sei como ser luz, Marina protestou. Eu mesma estou nas trevas. Você conhece a dor, Marina. Você conhece a solidão. Você conhece o abandono. E é exatamente por isso que você pode ser instrumento de cura para outros que sofrem as mesmas coisas. A empatia nasce do sofrimento compartilhado. O cenário começou a se desvanecer lentamente, como se alguém estivesse diminuindo a intensidade das cores. Espere, Marina gritou. Não vá ainda, tenho tantas perguntas. Carlo começou a se afastar, mas sua voz permaneceu clara. Você terá as respostas que precisa, no tempo certo. Por enquanto, saiba isto, você nunca esteve sozinha. Mesmo nos momentos mais escuros, quando parecia que até Deus te abandonara, havia uma multidão de santos intercedendo por você, chorando com você, sustentando-a de formas que você não podia ver. Sua solidão foi um deserto necessário, Marina. Mas agora, o deserto vai florescer. A última coisa que Marina viu antes de acordar foi o sorriso de Carlo. Um sorriso tão cheio de esperança e promessa que parecia capaz de iluminar universos inteiros. Marina acordou com um sobressalto, o coração batendo forte no peito. Por um momento, ficou desorientada, presa entre dois mundos. O campo luminoso do sonho e a realidade cinzenta de seu quarto gelado. A luz fraca da manhã filtrava-se através da cortina fina, e ela podia ouvir o barulho familiar do trânsito romano lá fora. Ela olhou para a mão que ainda segurava a estampa de Carlo Acutis, agora amassada e úmida de suor. O sonho havia sido tão vívido, tão real. Ela ainda podia sentir o calor das mãos dele, ouvir sua voz jovem e cheia de vida. Foi apenas um sonho. Ela murmurou para si mesma, sentando-se na cama. Mas seu coração não concordava. Havia algo diferente naquela manhã. Uma sensação estranha, como se o ar estivesse carregado de possibilidade. Às 9h47, enquanto Marina preparava um café fraco, tudo que seu orçamento permitia, seu celular tocou. Era um número desconhecido, com o prefixo de Roma que ela não reconhecia. Por um instante, ela hesitou. Normalmente, ignorava números desconhecidos. Eram quase sempre vendedores ou golpistas. Mas então se lembrou das palavras de Carlo no sonho. Quando acordar amanhã, você vai receber uma ligação. Atenda, mesmo que não reconheça o número. Com mãos trêmulas, ela atendeu. Alô, buongiorno. Falo com a senhora Marina Benedetti? A voz era feminina, madura, com um sotaque romano carregado. Sim. Sou eu, Marina respondeu cautelosa. Meu nome é Lucia Ferretti. Não me conhece, mas... Bem, esta ligação é um pouco incomum. A senhora tem alguns minutos para conversar? Marina olhou ao redor de seu apartamento vazio, pensando ironicamente em sua agenda completamente livre nos próximos 50 anos. Sim, tenho tempo. Houve uma pausa do outro lado da linha e Marina podia ouvir a mulher respirando fundo, como se reunindo coragem. Senhora Benedetti, trabalho no Hospital Bambino Gesù, na ala pediátrica. Sou assistente social e, bem, estou ligando por causa de uma situação muito delicada. Uma menina de 12 anos, chamada Sofia, está internada aqui há 3 meses, lutando contra uma forma agressiva de câncer.
O coração de Marina se apertou. Ela conhecia bem aquela dor. Havia vivido cada momento da doença de Giorgio. Sinto muito, ela disse suavemente, mas não entendo por que está me ligando. Sofia não tem ninguém, Lucia continuou, e Marina podia ouvir a emoção contida em sua voz. Sua mãe a abandonou quando ela tinha 5 anos. O pai morreu no ano passado em um acidente de construção. Ela estava morando com uma tia que, francamente, só queria a pensão da criança. Quando Sofia ficou doente e deu muito trabalho, a tia simplesmente desapareceu. Deixou a menina no hospital e nunca mais voltou. Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar. A história era horrível demais, cruel demais. Isso é terrível, ela sussurrou. Mas ainda não entendo. Sofia está morrendo, senhora Benedetti. Lucia interrompeu, sua voz finalmente quebrando. Os médicos lhe dão talvez 2, 3 meses, e ela está completamente sozinha. Nenhuma visita, nenhuma família, ninguém para segurar sua mão quando ela tem medo à noite. Ela chora pedindo por alguém, qualquer pessoa que se importe com ela. Marina teve que se apoiar na parede, as pernas de repente fracas. Por que você está me contando isso? Por que ligou para mim? Ontem à noite fiz algo que nunca havia feito antes, Lucia explicou. Estava tão desesperada por Sofia que acendi uma vela na capela do hospital e orei. Não sou particularmente religiosa, entende? Mas estava sem opções. Pedi ao beato Carlo Acutis, temos uma pequena imagem dele na capela, que intercedesse, que de alguma forma indicasse alguém que pudesse trazer algum conforto para esta criança. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E então, algo estranho aconteceu. Estava folheando nossos registros de voluntários antigos, pessoas que costumavam visitar as crianças, mas que não vinham há anos. Não tinha motivo para estar fazendo isso, mas minha mão simplesmente pegou aquele arquivo específico e seu nome pulou da página como se estivesse iluminado. Você se voluntariou aqui há 6 anos, antes de seu marido ficar doente. Marina se lembrou. Ela e Giorgio costumavam ir ao hospital juntos uma vez por semana, levando livros e brinquedos para as crianças. Fora um dos períodos mais felizes de sua vida. Sim, eu me lembro, ela disse suavemente. Senhora Benedetti, sei que é muito pedir. Sei que você tem sua própria vida e suas próprias dificuldades. Mas quando vi seu nome, tive um pressentimento tão forte. Por favor, você consideraria visitar Sofia? Nem que seja uma vez? A menina precisa tanto saber que alguém no mundo se importa com ela. Marina fechou os olhos e instantaneamente viu o rosto de Carlo Acutis de seu sonho. Ouviu suas palavras. Você conhece a dor, Marina. Você conhece a solidão. Você conhece o abandono. E é exatamente por isso que você pode ser instrumento de cura para outros que sofrem as mesmas coisas. Eu vou, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Eu irei vê-la hoje à tarde, se possível. A assistente social soltou um suspiro audível de alívio. Grazie mille, senhora. Você não sabe o quanto isso significa. Estarei aqui às 14 horas para recebê-la. E, senhora Benedetti, obrigada por atender esta ligação. Depois que desligou, Marina ficou parada em seu pequeno apartamento tremendo levemente. Tudo aquilo era real. O sonho, a ligação, a coincidência impossível. Ela olhou novamente para a estampa de Carlo Acutis sobre sua mesinha. Você realmente veio até mim, ela sussurrou. Você realmente ouviu. E pela primeira vez em 3 anos, Marina sentiu algo que havia esquecido completamente. Propósito. O encontro. O Hospital Bambino Gesù se erguia imponente no bairro de Gianicolo, suas paredes brancas refletindo o sol fraco de inverno. Marina estava parada do lado de fora, reunindo coragem. Ela não tinha muito para oferecer. Trouxera apenas alguns biscoitos caseiros que fizera de manhã com os poucos ingredientes que tinha, e um pequeno livro de histórias que encontrara em um brechó no caminho. Lucia Ferretti a encontrou na recepção.
Era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos cansados que já haviam visto sofrimento demais. Senhora Benedetti, ela disse, apertando a mão de Marina com gratidão. Não sabe como estou aliviada que tenha vindo. Venha, vou levá-la até Sofia. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, Lucia explicou mais sobre a situação da menina. Sofia é uma criança especial, ela disse. Mesmo sofrendo tanto, ela mantém uma doçura que parte o coração. Ela desenha constantemente. Temos pilhas de seus desenhos. A maioria são de famílias, pais e mães com filhos, todo mundo sorrindo. É como se ela estivesse criando no papel a família que nunca teve na vida real. Marina sentiu seu coração se contrair ainda mais. Elas pararam diante de uma porta com adesivos coloridos de borboletas e flores. Ela está acordada, Lucia disse suavemente. Preparei-a para sua visita, mas ela está cautelosa. Já foi decepcionada tantas vezes. Muitos voluntários prometem voltar e nunca voltam. Eu voltarei, Marina disse, e foi só ao pronunciar aquelas palavras que percebeu a profundidade de seu compromisso. Lucia sorriu, um sorriso triste mas esperançoso, e abriu a porta. O quarto era pequeno, mas tentavam torná-lo alegre com pôsteres de personagens de desenho animado nas paredes. Mas era impossível ignorar os monitores médicos, as AIVs, a atmosfera inevitável de doença. Na cama, tão pequena que parecia ser ainda mais nova que seus 12 anos, estava Sofia. Ela tinha o cabelo completamente raspado devido à quimioterapia. Sua pele estava pálida e havia círculos escuros sob seus olhos. Mas quando ela olhou para cima e seus olhos encontraram os de Marina, havia ali uma luz, fraca mas ainda viva, de esperança. Tchau, Sofia, Marina disse suavemente, aproximando-se da cama. Meu nome é Marina. Posso sentar com você? Sofia estudou-a por um longo momento. Aquela cautela que Lucia havia mencionado evidente em seu rosto. Então, quase imperceptivelmente, ela assentiu. Marina sentou-se na cadeira ao lado da cama e colocou a pequena sacola que trouxera no colo. Trouxe algumas coisas para você, ela disse. Não é muito, mas fiz estes biscoitos esta manhã. São de chocolate, minha especialidade. E encontrei este livro. É uma coleção de histórias italianas antigas. Costumava lê-lo para alguém muito especial para mim. Sofia olhou para os itens com interesse, mas não os pegou. Em vez disso, fez uma pergunta que pegou Marina completamente desprevenida. Você vai embora depois de hoje? A pergunta, feita com uma voz tão pequena e vulnerável, continha tanto a história de todas as decepções passadas, todos os adultos que haviam prometido e falhado. Marina sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, mas não era uma quebra de dor. Era a quebra de uma concha que havia envolvido seu coração por anos, um coração que havia se fechado para se proteger do sofrimento. E agora, olhando para aquela criança abandonada e morrendo, tão parecida consigo mesma em sua solidão, Marina sentiu aquele coração começar a pulsar novamente, a se abrir, a sentir. Não, ela disse, e havia uma certeza absoluta em sua voz. Não vou embora, Sofia. Vou voltar amanhã, e no dia seguinte, e no outro. Vou estar aqui com você pelo tempo que você precisar de mim. Por um momento, Sofia não reagiu. Então, uma única lágrima escorreu por sua bochecha pálida. Promete? Ela sussurrou. Marina estendeu sua mão e, hesitantemente, Sofia colocou sua pequena mão nela. Tão frágil, tão magra, mas segurando com uma força nascida do desespero. Prometo, Marina disse. Por tudo que é sagrado eu prometo. E foi naquele momento, naquele toque simples de mãos, que Marina entendeu o verdadeiro significado da mensagem de Carlo Acutis. Ela não havia sido abandonada por Deus. Ela havia sido preparada. Todo o seu sofrimento, toda a sua solidão, toda a sua dor, não haviam sido em vão. Haviam sido a forja onde sua alma fora temperada para este exato momento, para este exato propósito.
Ela não estava ali para salvar Sofia. Era Sofia quem estava salvando-a. Lucia discretamente saiu do quarto, limpando seus próprios olhos. "Pode me ler uma história?" Sofia pediu timidamente, ainda segurando a mão de Marina. "Claro que posso, tesouro." Marina respondeu, abrindo o livro. "Qual você gostaria de ouvir?" "A mais bonita," Sofia disse, acomodando-se em seus travesseiros. Marina folheou o livro e encontrou um conto sobre uma princesa perdida que, depois de muito vagar sozinha, encontra um reino onde é amada e acolhida. Era perfeito. Enquanto lia, Marina observava Sofia. A menina fechou os olhos, mas não estava dormindo. Marina podia ver pelas pequenas mudanças em sua expressão que ela estava absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água no deserto. Quando terminou a história, Sofia abriu os olhos. "Marina," ela disse. "Sim, querida. Você conhece o beato Carlo Acutis?" Marina sentiu seu coração pular. "Um pouco. Por quê?" Sofia apontou para a parede ao lado de sua cama. Lá, entre os pôsteres de desenhos animados, estava uma estampa de Carlo Acutis, idêntica àquela que Marina tinha em casa. "Uma enfermeira me deu quando eu estava muito triste," Sofia explicou. "Ela disse que Carlo era um menino que amava Jesus e que morreu jovem também. Diz que ele entendia como é estar doente, então toda noite eu falo com ele. Ontem à noite pedi a ele que mandasse alguém que me amasse, mesmo que fosse só um pouquinho." Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto agora. Não era coincidência, não era acaso. Havia um desenho divino em tudo aquilo. Um desenho tecido com as fibras de suas orações, suas dores, suas esperanças. "Sofia," ela disse, sua voz embargada pela emoção, "posso te contar um segredo?" A menina assentiu, os olhos arregalados. "Ontem à noite, eu também pedi a Carlo Acutis por ajuda. Eu estava me sentindo tão sozinha, tão abandonada, sem propósito. E ele veio até mim e me enviou para você." Sofia processou isso por um momento, então um sorriso, pequeno, mas genuíno, apareceu em seu rosto. "Então Carlo ouviu nós duas?" "Sim, querida, ele ouviu nós duas. E eu acho que ele nos trouxe juntas porque precisamos uma da outra." Sofia estendeu seus braços magros e Marina não hesitou. Ela se inclinou e abraçou a menina com toda a ternura que havia sido represada em seu coração por anos. E Sofia a abraçou de volta, agarrando-se a ela como se fosse uma boia no oceano. "Você pode ser minha mãe emprestada?" Sofia sussurrou no ouvido de Marina. Marina tinha que estar sonhando, tinha que estar. Mas o calor daquele abraço era real demais. As lágrimas que molhavam seu pescoço eram reais demais. O amor que explodia em seu peito era real demais. "Querida," ela disse, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos de Sofia. "Eu seria honrada. E vou dizer mais. Não será emprestado. Será para sempre. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo tenhamos juntas, um dia, um mês, um ano, você será minha filha do coração. Isso eu prometo diante de Deus e de Carlo Acutis." E foi assim, naquele quarto de hospital decorado com borboletas de papel, que duas almas abandonadas se encontraram. Foi assim que uma viúva solitária descobriu que ainda tinha muito amor para dar. Foi assim que uma menina morrendo descobriu que não morreria sozinha. O florescer do deserto, os dias que se seguiram, pareciam envoltos em uma luz dourada que desafiava a lógica do inverno romano. Marina tornou-se presença constante no Hospital Bambino Gesù, chegando todas as manhãs às 8h e muitas vezes ficando até que Sofia adormecesse à noite. Ela lia para a menina, contava-lhe histórias de sua própria infância, ensinava-lhe antigas canções italianas. Levava desenhos para colorirem juntas, flores quando podia se permitir e sempre, sempre um biscoito fresco feito em casa. Mas não era apenas Marina que estava dando. Ela estava recebendo abundantemente.
Sofia, apesar de sua condição frágil, tinha uma sabedoria que ia além de seus 12 anos. Ela fazia perguntas profundas sobre a vida, sobre Deus, sobre o céu. E, de alguma forma, ao responder essas perguntas, Marina descobriu que estava curando suas próprias feridas. A equipe médica observava a transformação com espanto. Sofia, que havia sido apática e retraída, agora sorria. Ela se esforçava mais na fisioterapia, comia melhor, dormia mais tranquila. Os médicos não conseguiam explicar clinicamente, mas havia uma melhora perceptível em seu estado geral. É o amor, disse o Dr. Romano, um oncologista veterano com 40 anos de experiência. Vi isso algumas vezes em minha carreira. O amor não cura o câncer, mas fortalece o espírito. E um espírito forte pode fazer milagres com o corpo. 3 semanas depois que Marina começara suas visitas, algo extraordinário aconteceu. Era uma terça-feira comum, ou tão comum quanto pode ser em um hospital pediátrico oncológico. Marina estava lendo um novo livro para Sofia quando a porta se abriu abruptamente. Dr. Romano entrou, seguido por 2 outros médicos, todos com expressões de confusão e excitação. Senhora Benedetti, Sofia, ele disse, sua voz tremendo levemente, precisamos fazer mais alguns exames. O que aconteceu? Marina perguntou, imediatamente alarmada. Ela piorou? Não, Dr. Romano disse lentamente, como se não acreditasse em suas próprias palavras. Na verdade, é o oposto. Os últimos exames de sangue de Sofia, eles mostram algo que não consigo explicar. Os marcadores tumorais dela caíram drasticamente. E a ressonância de ontem, a massa diminuiu em quase 40%. O quarto ficou em silêncio absoluto. Marina olhou para Sofia, que olhou de volta com olhos arregalados. Mas vocês disseram que o câncer dela era agressivo e não respondia ao tratamento. Marina disse, quase sem fôlego. E não estava respondendo. Dr. Romano confirmou. Até 3 semanas atrás, quando você começou a vir, senhora. Desde então, cada exame mostra uma melhora. Não posso chamar de remissão ainda, é muito cedo. Mas ele pausou, claramente lutando com suas próprias crenças científicas. Mas se essa tendência continuar, estamos olhando para algo que desafia tudo o que sei sobre esta doença. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Ela se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama de Sofia. É um milagre? Sofia perguntou, com a franqueza das crianças. Dr. Romano, um homem que havia passado sua vida estudando ciência, olhou para a menina e então para a estampa de Carlo Acutis na parede. E eu não sei como chamar, ele admitiu, mas algo extraordinário está acontecendo aqui. Algo que não posso explicar com medicina. Depois que os médicos saíram para agendar mais exames, Marina e Sofia ficaram sozinhas no quarto, ambas em estado de choque. Marina, Sofia finalmente disse, você acha que foi Carlo? Você acha que ele está nos ajudando? Marina olhou para a estampa do jovem beato, seu sorriso radiante parecendo ainda mais brilhante naquele momento. Sim, ela disse com convicção absoluta. Sim, meu amor, eu acredito que sim. Nós duas pedimos por ajuda, nós duas estávamos abandonadas e sozinhas. E ele não apenas nos ouviu, ele nos deu uma à outra. E agora talvez esteja nos dando mais tempo juntas. Sofia começou a chorar, lágrimas de alegria pela primeira vez em sua curta e difícil vida. Você vai ficar comigo, mesmo se eu melhorar? Marina pegou o rosto da menina entre suas mãos, aquelas mãos ásperas de tanto trabalho, que agora seguravam o maior tesouro de sua vida. Sofia, ouça-me bem, você não é apenas minha filha do coração. Eu vou torná-la minha filha de verdade. Vou entrar com pedido de adoção. Você vai vir morar comigo. Não importa se estamos num apartamento minúsculo. Não importa se só temos pão e água para comer. Nós estaremos juntas. Você nunca mais estará sozinha. Isso eu juro. As duas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto através da janela o sol de inverno finalmente rompeu as nuvens, banhando o quarto em luz dourada. Ondas em expansão.
A história de Marina e Sofia não ficou contida nas paredes do Hospital Bambino Gesù. Como todas as histórias de amor verdadeiro, ela começou a se espalhar, tocando vidas de formas inesperadas. Lucia Ferretti, a assistente social que fizera aquela ligação providencial, estava tão comovida que começou a compartilhar a história com outros colegas. Logo, voluntários que haviam parado de ir ao hospital começaram a retornar. Outros, que nunca haviam pensado em trabalho voluntário, apareciam querendo saber como poderiam ajudar. "O que você e Sofia têm é especial", Lucia disse a Marina certa tarde. "Vocês nos lembraram do porquê fazemos este trabalho. Vocês nos lembraram que o amor pode ser mais poderoso que qualquer medicina." Mas talvez a transformação mais surpreendente aconteceu dentro da própria família de Marina. Foi sua sobrinha Isabela, filha de seu irmão mais novo, quem primeiro soube da história através de uma amiga que trabalhava no hospital. Isabela, que tinha 23 anos e havia mantido contato mínimo com Marina desde a morte de Giorgio, apareceu no hospital uma tarde sem avisar. Marina estava lendo para Sofia quando viu Isabela parada na porta, os olhos vermelhos de choro. "Tia Marina", ela disse, sua voz quebrando. "Eu não sabia. Eu juro que não sabia o quanto você estava sofrendo. Papai sempre dizia que você precisava de espaço, que você estava bem, que você queria ficar sozinha. Mas isso não é verdade, é? Nós te abandonamos." Marina olhou para sua sobrinha, uma garota que ela havia visto crescer, que costumava andar em seus ombros quando era pequena. "Isabela." "Não." Isabela interrompeu entrando no quarto. "Deixe-me terminar. Eu me envergonho, tia. De mim, do papai, de toda a nossa família. Você perdeu o tio Giorgio e nós te viramos as costas. E agora descubro que você, com tão pouco, está aqui fazendo algo tão bonito, tão generoso." Ela olhou para Sofia. "Posso conhecê-la?" Sofia, que observava a cena com interesse, assentiu timidamente. Isabela se aproximou e estendeu a mão. "Oi, Sofia. Sou Isabela. E se Marina vai ser sua mãe, acho que isso me torna sua prima. Que tal isso?" O rosto de Sofia se iluminou. "Uma prima? De verdade?" "De verdade", Isabela confirmou. Então olhou para Marina. "Tia, quero ajudar. Quero estar presente. Para você e para Sofia, se você me deixar." Foi o começo de uma reconciliação. Não foi fácil. Havia mágoas profundas que levariam tempo para curar, mas era um começo. Logo, outros membros da família começaram a aparecer, todos envergonhados, todos querendo se reconectar. Marina percebeu que sua dor havia, ironicamente, aberto os olhos deles para seus próprios fracassos. Ao vê-la transformar sua solidão em amor por uma criança abandonada, eles foram forçados a confrontar suas próprias deficiências. Mas mesmo com a família lentamente se reaproximando, Marina sabia que sua verdadeira família agora era diferente. Era Sofia, certamente. Era também Lucia e os outros funcionários do hospital, que se tornaram amigos próximos. Era os outros pacientes e suas famílias com quem Marina começou a construir laços. E, acima de tudo, era aquela conexão invisível mas poderosa com Carlo Acutis, um jovem santo que nunca conhecera em vida, mas que se tornara presença constante em sua jornada. Marina começou a aprender mais sobre Carlo. Descobriu que ele havia sido apaixonado por ajudar os outros, que havia programado sites para documentar milagres eucarísticos ao redor do mundo, que havia dito: "A tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus." Ela entendeu então por que ele havia vindo até ela. Carlo conhecia a solidão, não no mesmo sentido que ela, mas na forma como a santidade muitas vezes isola. Ele conhecia o sofrimento. Sua leucemia havia sido brutal e dolorosa. Mas, acima de tudo, ele conhecia o poder transformador de olhar para além de si mesmo. Marina havia estado tão consumida por sua própria dor que havia esquecido de olhar ao redor, de ver outros que sofriam tanto ou mais. Sofia a havia tirado daquele ciclo, e ao salvar aquela criança, Marina havia salvo a si mesma.
6 meses depois daquele telefonema inicial, 2 eventos aconteceram quase simultaneamente. Primeiro, os médicos declararam Sofia oficialmente em remissão. O câncer que deveria tê-la matado estava desaparecendo, desafiando todas as estatísticas e prognósticos. Dr. Romano, em uma reunião emocional com Marina e Sofia, admitiu: "Não posso explicar o que aconteceu aqui em termos puramente médicos. Posso documentar a melhora, posso descrever como o tumor regrediu, mas o porquê?" Ele olhou novamente para a estampa de Carlo Acutis, que agora havia sido emoldurada e pendia proeminentemente na parede do quarto. O porquê transcende minha compreensão científica. Segundo, o processo de adoção de Marina foi aprovado. Sofia Benedetti agora era legalmente sua filha. No dia em que assinaram os papéis finais, com Isabela e Lucia servindo como testemunhas, Sofia segurou a mão de Marina e disse: "Sabe, Marina, mamãe, eu costumava desenhar famílias imaginárias porque achava que nunca teria uma de verdade. Mas agora eu tenho, e é melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter desenhado." Marina abraçou sua filha, e chorou lágrimas de pura gratidão. A mensagem compartilhada. No primeiro aniversário de sua adoção, Marina e Sofia foram convidadas para compartilhar sua história em um evento na paróquia local dedicado ao beato Carlo Acutis. O padre Alessandro, um jovem sacerdote que havia se interessado profundamente por sua jornada, havia insistido: "Sua história precisa ser contada", ele dissera a Marina. "Não por vocês, mas por todas as outras Marinas e Sofias no mundo. Todos aqueles que se sentem abandonados, sem esperança, sem propósito." Marina hesitara. Ela não se considerava oradora. Mas Sofia, agora com 13 anos e cada dia mais forte, insistira: "Mamãe, se Carlo nos ajudou, talvez nossa história possa ajudar outras pessoas. Não é isso que ele faria?" Então, ali estava Marina, parada no púlpito de uma igreja cheia, com Sofia sentada na primeira fileira ao seu lado, ambas segurando estampas de Carlo Acutis. "Meu nome é Marina Benedetti", ela começou, sua voz tremendo levemente. "E há menos de 1 ano, eu estava pronta para desistir da vida. Havia perdido meu marido, minha família me abandonara, e eu não via razão para continuar vivendo. Eu pedi a Deus por um sinal, qualquer sinal de que minha vida ainda tinha propósito." Ela contou então toda a história. O sonho com Carlo, a ligação de Lucia, o encontro com Sofia, a cura inexplicável, a transformação de ambas suas vidas. "O que aprendi?", ela disse, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora, "é que às vezes Deus não nos tira do deserto, Ele nos usa no deserto. Minha solidão não foi abandono divino, foi preparação. Eu precisava conhecer aquela dor profunda para poder reconhecê-la em Sofia. Eu precisava estar completamente quebrada para poder ser reconstruída de uma forma que pudesse receber o presente de uma filha." Ela olhou para Sofia, que sorria através de suas próprias lágrimas. Carlo Acutis disse uma vez: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias." Eu estava me tornando uma fotocópia, deixando que minha dor me definisse, deixando que o abandono dos outros determinasse meu valor. Mas através de Sofia, através desta criança linda e corajosa que Deus colocou em meu caminho, aprendi a ser original novamente. Aprendi que meu propósito não vem de quem me aceita, mas de quem eu posso amar. Havia um silêncio absoluto na igreja agora. Marina podia ver pessoas limpando os olhos por toda a congregação. Se você está ouvindo isso hoje e se sente abandonado, sem propósito, sem esperança, por favor, não desista. Por favor, peça a Carlo Acutis, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo que lhe mostrem o caminho. E então, olhe ao redor. Olhe para aqueles que estão em dores ainda maiores que as suas, porque é nesse serviço ao outro, nesse amor sacrificial, que encontramos nossa verdadeira identidade. Ela desceu do púlpito e Sofia se levantou para abraçá-la. Enquanto mãe e filha se abraçavam, a congregação irrompeu em aplausos, não por elas,
mas pela graça de Deus que havia operado através de suas vidas. Depois da missa, dezenas de pessoas se aproximaram de Marina e Sofia. Havia outras viúvas que haviam se sentido abandonadas. Havia outros pais que haviam perdido filhos. Havia pessoas que estavam considerando o suicídio. Havia almas quebradas, buscando algum fio de esperança para se segurar. E para cada um, Marina ofereceu a mesma mensagem simples. Você não está sozinho, nunca esteve, e seu sofrimento não é sem propósito. Há alguém lá fora que precisa exatamente do que você aprendeu através de sua dor. Deixe Carlo Acutis guiá-lo como ele me guiou. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, agora um pouco maior, agora um verdadeiro lar, Marina e Sofia ficaram diante de seu pequeno altar. A estampa de Carlo Acutis estava no centro, cercada por velas e flores. Obrigada, Marina sussurrou tocando a imagem. Obrigada por não me deixar afundar em meu desespero. Obrigada por me dar um propósito. Obrigada por me dar uma filha. Sofia colocou sua própria mão sobre a de Marina. E obrigada por me dar uma mãe, ela acrescentou. Elas ficaram ali em silêncio por um longo momento, mãe e filha, duas almas que haviam sido arrancadas das garras do desespero por uma intervenção divina que desafiava toda a lógica humana. Do lado de fora, as luzes de Roma brilhavam contra o céu escuro. Mas dentro daquele pequeno apartamento havia uma luz muito maior, a luz do amor que conquista o abandono, da esperança que derrota o desespero, da fé que move montanhas. E em algum lugar, Marina sabia, no céu onde não há mais lágrimas ou dor, um jovem santo de 15 anos sorria, satisfeito com a obra que havia ajudado a orquestrar. Hoje, quase 2 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, Marina trabalha como coordenadora voluntária no Hospital Bambino Gesù, conectando famílias em necessidade com recursos e suporte. Sofia, completamente curada e florescendo, está no ensino médio e sonha em ser médica. Mas mais importante que qualquer título ou conquista externa é a transformação que aconteceu em seus corações. Marina aprendeu que o abandono humano não significa abandono divino. Ela aprendeu que, às vezes, Deus permite que alcancemos nosso ponto mais baixo, não porque Ele não se importa, mas porque apenas ali, despojadas de tudo, podemos finalmente ouvir sua voz acima do ruído do mundo. Sofia aprendeu que ser abandonada por alguns não a torna menos digna de amor. Ela aprendeu que família não é apenas sangue, é escolha, é compromisso, é amor deliberado e diário. E juntas, mãe e filha aprenderam que os milagres raramente acontecem da forma como esperamos. Não houve luz cegante do céu, nenhuma voz trovejante. Foi um sonho simples, um telefonema inesperado, um encontro entre duas almas feridas. Mas às vezes esses são os milagres mais profundos, não os que transformam circunstâncias externas, mas os que transformam corações. A estampa de Carlo Acutis permanece em lugar de destaque tanto em seu apartamento quanto no quarto de hospital, onde Sofia uma vez lutou pela vida, agora convertido em uma sala de conforto, onde famílias podem descansar. E sempre que Marina olha para aquele rosto jovem e radiante, ela se lembra de suas palavras no sonho. Às vezes, Deus nos coloca em lugares sombrios, não para nos punir, mas para nos preparar para sermos luz para outros que estão em trevas ainda maiores. O deserto floresceu, exatamente como Carlo havia prometido, e das cinzas de abandono e dor surgiu algo belo e eterno. O amor de uma mãe por sua filha e de uma filha por sua mãe. Um amor nascido não do sangue, mas de algo mais forte, da graça divina, operando através de um jovem santo que nunca esquece os abandonados. Porque no final, Marina e Sofia descobriram a verdade mais fundamental do universo. Ninguém que clama por Deus é jamais verdadeiramente abandonado. Às vezes, ele responde em sussurros:
às vezes através de sonhos, às vezes através de telefonemas inesperados, e às vezes através do sorriso radiante de um adolescente santo que, mesmo do céu, continua a trabalhar milagres silenciosos na vida daqueles que têm fé para pedir, coragem para acreditar e amor suficiente para se abrir ao impossível. Esta história tocou seu coração? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário contando de onde você está nos assistindo. Queremos saber como histórias como a de Marina e Sofia impactam pessoas ao redor do mundo. Sua participação é importante para nós.